Olá! Bem-vindos a mais um bate-papo em Libras. Hoje o nosso convidado é o Bruno Batista. Ele é pedagogo e trabalha no Museu do Amanhã. Muito bom, não é mesmo? Seja bem-vindo e que prazer tê-lo conosco hoje. O prazer é todo meu em estar neste bate-papo. Então você é pedagogo e trabalha no Museu do Amanhã, certo? Explica pra gente. O meu papel no Museu do Amanhã é como educador surdo. E este é o sinal. Que interessante esse sinal. Sim, esse é o sinal, que reúne os conceitos de educação e Libras. Excelente essa ideia. Na verdade, esse sinal já havia sido criado por outro profissional surdo antes de eu chegar. Muito bem pensado, assim como o sinal do canal Educação e do canal Libras. É o ensino no canal. Está tudo lá, de fato, bem conceituado. Verdade, isso mesmo. E como começou o seu trabalho como educador surdo no Museu do Amanhã? Esse é o sinal, certo? Certinho. Então, quando foram abertas vagas para educador surdo no Museu do Amanhã, eu já tinha experiência prévia adquirida pelo curso que eu fiz na Fiocruz. Lá trabalhei como mediador, cuja atribuição era de pensar estratégias para narrativas acessíveis. Mas não se resume apenas a acessibilizar conteúdos, e sim através de trocas com os visitantes para então refletir através de perguntas que poderiam surgir a partir das exposições e das instalações. Era realizado todo um estudo prévio sobre conceitos, narrativas e, a partir daí, pensadas abordagens de mediação que pudessem levar os visitantes a refletir e ampliar o seu conhecimento sobre a temática exposta. Instigar as pessoas ao invés de apenas observar as instalações sem nenhum contexto. É fundamental a inserção do surdo naquele contexto que está sendo exposto, instigando os convidados com questionamentos para sua reflexão crítica. A narrativa partia da interação com as obras do museu. Era uma interação muito produtiva em que a apreensão dos conteúdos era priorizada de forma clara e eficaz. E depois, quando cheguei ao Museu do Amanhã, me deparei com um grande desafio, diante de uma exposição bastante abstrata de cunho científico, com sentenças como "de onde viemos?". Como se, por exemplo, em Libras eu perguntasse de onde vem a nossa base linguística. De fato, o conceito da frase "de onde viemos" referia-se a Gênesis, o começo do universo. A frase, dependendo da tradução em Libras, pode ter o conceito de como nascemos, e a resposta seria "da barriga da minha mãe". Esse seria um contexto que poderia ser compreendido. Então, começamos a pensar em estratégias para levar esse abstrato de onde viemos para a estrutura da Libras. E assim, começou o processo de estudo e pesquisa, tornando-se um grande desafio. O estudo e respectiva apreensão do conteúdo nos dava ferramentas para então pensar em como os conceitos seriam passados de forma clara e direta aos visitantes surdos, e assim levá-los a elaborar as suas perguntas. Sua formação como pedagogo foi fundamental. E Exatamente. mostrar que instalações não são somente algo para ficar olhando, tem todo um contexto por trás de cada exposição. Sim, isso mesmo. E também tem a questão do papel do educador surdo em considerar a cultura e identidade dos surdos, e assim já fazer a devida abordagem durante a visitação. Acontece a identificação e conexão sobre a forma do surdo de aprender o conteúdo. Parabéns. Obrigado. Admirado de verdade. Me conta mais sobre esse começo do seu trabalho no Museu do Amanhã. Quais foram os principais desafios? Então, a maioria das instalações e exposições era de cunho científico,
muitos conceitos não tinham a sua representação na língua de sinais. Muitas vezes tínhamos que apelar para a datilologia e isso me deixava bastante tenso. Um exemplo foi a palavra antropoceno. Qual é o seu significado? É o começo da humanidade. Mas como seria abordado esse contexto? Estudei bastante o conceito de antropoceno. Passei a entender melhor a evolução do ser humano, o avanço da tecnologia e da indústria e o crescimento desenfreado de sua predominância, assim como a sua consequente influência na humanidade. Estudei de forma bastante minuciosa, de maneira que eu pudesse absorver de forma plena o conceito do começo da humanidade. Depois de plenamente compreendido, o conceito de antropoceno está representado através desse sinal. Então, antes não havia sinal para esses contextos? Não, não tinha. E esse sinal foi pensado por conta dessa estrutura de 6 telões que abordam esse contexto do grande impacto na humanidade, causado pela evolução e pelo avanço da tecnologia. Traz a reflexão, ao mesmo tempo que sobre o futuro, lança luz sobre os nossos ancestrais. É desafiador para mim, uma vez que é necessário sempre ter muito estudo e reflexão para assim conseguir absorver o conteúdo de forma plena e assim pensar em estratégias para tornar claro para os visitantes surdos. Essa apreensão dos conteúdos às vezes demora mais de um mês para acontecer, e assim montar as estratégias de comunicação. Já trabalho no Museu do Amanhã há pouco mais de 5 anos, e é sempre muito produtiva essa troca e enriquecimento do aprendizado. Já criaram muitos sinais em Libras durante esses anos? Sim, muitos conceitos já estão em Libras. Por exemplo, o conceito de cosmos, que é uma cúpula onde as pessoas entram e assistem a um filme na dimensão de 360 graus. Esse conceito nos mostra que somos feitos da mesma matéria que as estrelas. Nos conectamos com o universo e as nossas origens. Através desse filme, somos levados a refletir sobre as nossas origens e sobre como chegamos até aqui. Esse também é o conceito sobre matéria. Esse aqui. Qual é o conceito? Nesse sinal, abordamos os 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Dessa forma, com esses classificadores, é possível Esse compreender esse conceito é muito conceito. bom. Por isso que não adianta apenas uma síntese sobre o assunto a ser exposto. É necessário ser instigado através da elaboração de perguntas sobre a exposição. Por exemplo, podemos pegar o ar? Analogias são fundamentais para o surdo e sua identidade visual. Quando falamos sobre a essencialidade de um dos 4 elementos para a nossa vida, conseguimos trazer a teoria para a É sua importante aplicabilidade trazer e essas analogias. cotidiano. Isso mesmo. Além dos 4 elementos, também falamos sobre os amanhãs, assim como sobre o antropoceno, que trata do impacto da evolução humana no planeta Terra. Para a abordagem dos temas, há atividades divertidas, lúdicas, como quizzes, com perguntas sobre os nossos hábitos do cotidiano. Por exemplo, qual é o gasto mensal com energia, compras, etc., de forma que lancemos luz à questão do consumo consciente e seu impacto ao longo prazo no planeta. Além da questão do consumo, são levados para a reflexão temas como a nossa saúde a longo prazo e como podemos hoje influenciar a nossa expectativa de vida ao cuidarmos da nossa mente e do nosso corpo. Um terceiro viés seria no âmbito das atividades econômicas, que causam impacto em nossa natureza. A conscientização quanto ao nosso futuro é abordada nas 4 estações dessa exposição amanhãs. A última tem essa forma de madeira, cujo nome é nós, leva à reflexão de que cada um pode fazer o seu amanhã, afetando sempre o coletivo. Dentro dessa última instalação nós, os visitantes podem conhecer uma escultura de nome Xuringa.
de origem da cultura aborígene, próprio da Austrália, que aborda como podemos costurar do tempo, juntando o passado, presente e o futuro. Aos visitantes faço perguntas como: se hoje é terça-feira e tem uma árvore, ela pode não estar viva daqui a alguns anos. Você já pensou que o hoje pode mudar a qualquer momento? O Museu do Amanhã lança luz o tempo todo sobre os amanhãs que podemos mudar com atitudes de hoje. É bastante árduo o nosso trabalho, mas é bastante gratificante e a troca com os visitantes surdos é sempre enriquecedora. Bom para aprender. Como educador e pedagogo surdo, você realmente tem uma empatia natural com os visitantes surdos. Agora uma dúvida. Qual é a diferença entre educador, mediador e guia? São três conceitos. O educador precisa ter formação e expertise mais aprofundada sobre o conteúdo a ser passado. No caso, um pedagogo que tem a formação na área e sabe pensar em estratégias didáticas para ensinar e aprender determinado conteúdo de acordo com o público-alvo da exposição e, assim, aplicar na interação com os visitantes através de perguntas e reflexões. O mediador também precisa ter conhecimento sobre os assuntos como ciência, astronomia, história, dentre outras áreas, para depois ter a capacidade de passar os mesmos ensinamentos aos visitantes. Pode acontecer ou não a interação com o público. Já o guia é o profissional próprio da área de turismo que é responsável por guiar os visitantes pelos espaços. O guia, além de conhecer toda a estrutura do local, utiliza-se de narrativas com roteiros já preparados previamente. Não há um trabalho de interação. Caso haja perguntas, o guia responde. Não acontece aquela provocação em que se instiga o visitante sobre o que está sendo apresentado. Ah, sim. O objetivo é outro. Isso mesmo. Essas são as diferenças entre educador, mediador e guia. O meu trabalho é como educador e mediador, já o de guia é focado em turismo. Estou muito impressionado com a riqueza das suas respostas. Nosso tempo está chegando ao fim. Eu estou admirado com o seu trabalho como educador surdo. Queria fazer mais e mais e mais perguntas, mas estou aqui diante de você vendo o quanto você cresceu e amadureceu, cada vez mais com os surdos em diferentes espaços. É importante lutar sempre. A acessibilidade é um direito nosso, assim como estar em diferentes espaços, como nós dois aqui nesse bate-papo. Abrimos uma perspectiva para outros surdos e outros museus. É muito gratificante. Eu também fico muito feliz. Nosso bate-papo está uma delícia, mas agora nosso tempo realmente acabou. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Uau! Viram quantas coisas aprendemos hoje? Querem mais? Visitem o Museu do Amanhã. Tem muita coisa boa e, principalmente, um educador surdo, o Bruno Batista. Divulguem! Não acabou, não. Vamos ter outros bate-papos em Libras. Tchau, tchau. Tchau, tchau.